Aproveitando a última videoaula em que eu respondi uma questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia que envolvia a aplicação da terceira lei de Kepler, o que é que eu quero fazer nessa aula? Eu quero obter a constante da terceira lei de Kepler em função de constantes físicas fundamentais, tá certo? Então a terceira lei de Kepler, o que é que ela fala? Ela fala que o período de revolução de um planeta em torno do Sol elevado ao quadrado dividido pela distância média desse planeta ao Sol elevado ao cubo, isso daqui é igual a uma constante. Que constante é essa, né? Kepler ele não sabia dizer qual era essa constante do ponto de vista das constantes físicas fundamentais, tá certo? Isso só foi possível a partir das leis de Newton e da lei da gravitação universal também de Newton, tá certo? Então, a partir dessas leis, foi possível obter a terceira lei de Kepler e saber quem é essa constante aqui que envolve o período de revolução e a distância média dos planetas ao Sol em termos de constantes físicas fundamentais. Então, o que é que a gente vai fazer? Como essa obtenção ela pode ser bastante complicada se a gente tratar o sistema solar de maneira cada vez mais próxima da realidade, então eu vou obter da maneira mais simplificada possível. Quais são as complicações, né? E como é que eu estou simplificando o problema? Primeiro, quando eu falo aqui, né, distância média do planeta à Terra, isso acontece porque um planeta na sua órbita ele não tem uma única distância ao Sol, né? No caso aqui eu representei a Terra em relação ao Sol, mas na verdade isso aqui poderia ser aplicado a qualquer planeta em relação ao Sol, né? Qualquer planeta do sistema solar. Então a primeira simplificação que eu estou aplicando é que eu vou considerar que a Terra descreve um movimento circular em torno do Sol, certo? Um movimento circular onde a única força que vai estar atuando sobre a Terra é a força que permite com que a Terra descreva esse movimento circular, certo? Todo movimento circular precisa de uma resultante centrípeta apontando para o centro da trajetória circular, que nesse caso seria o centro do Sol, né? Nessa nossa simplificação. Então a gente tem a força gravitacional, a força com que o Sol atrai a Terra, aplicada, né, no centro da Terra e indo em direção ao centro do Sol. Sendo que isso não é a realidade de fato. Os planetas, eles descrevem, isso de acordo com a primeira lei de Kepler, né, eles descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol. Então, se você tem órbitas elípticas, o planeta ele não tem sempre a mesma distância em relação ao Sol. Então é por isso que na terceira lei, né, você coloca uma distância média, certo? Mas nesse caso aqui, como a gente está tratando como uma órbita circular, é simplesmente a distância da Terra ao Sol seria o raio dessa trajetória circular, né, o raio dessa circunferência. Qual é a segunda simplificação que a gente tem no nosso modelo? A segunda simplificação é que eu estou considerando que o Sol ele está fixo, parado no centro do sistema solar e que todos os planetas orbitam em torno do centro do Sol. Isso daí é uma boa aproximação, é uma boa simplificação que pode ser feita, mas essa não é a realidade. A realidade é que por mais que as massas dos planetas sejam quase que insignificantes em relação à massa do Sol, mas de fato elas não são insignificantes. Elas são muito menores, né? Bem menores do que a massa do Sol, mas elas não são insignificantes de maneira completa. De forma que até o próprio Sol orbita em torno de um ponto no sistema solar que é chamado o centro de massa do sistema solar. Quanto maior for a diferença entre a massa do Sol e as massas dos planetas, mais próximo o centro de massa do sistema solar vai estar do centro do Sol. Sendo que, como isso não é verdade, como eu tenho massas afastando o centro de massa do sistema solar para fora do centro do Sol, então existe um ponto, tá certo? Que esse ponto ainda está dentro do Sol, ainda está dentro do raio do Sol. Mas é um ponto que até o próprio Sol orbita em torno dele. Então, o centro de massa do sistema solar não está exatamente no centro do Sol. Isso daí geraria uma complicação em que eu seria obrigado a considerar
movimentos, né, órbitas dos planetas, não em torno do centro do Sol, mas em torno do centro de massa do sistema. E isso daí iria gerar outras complicações que eu também não vou abordar nesse vídeo, tá certo? Então, nossas simplificações é o quê, né? O Sol parado no centro do sistema solar e todos os planetas orbitam em órbitas circulares em torno dele. Qual é a força responsável por essa órbita circular? É a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre os planetas, nesse caso aqui a Terra, né, que eu estou representando. E essa força de atração gravitacional, ela é a resultante centrípeta do movimento circular. É isso que a gente precisa saber para a gente obter essa constante da terceira lei de Kepler em termos das constantes físicas fundamentais. Então vamos lá. Como eu estava falando, a força de atração gravitacional do Sol sobre o planeta atua como resultante centrípeta do movimento circular. Primeiro eu escrevi a equação da lei da gravitação universal de Newton. A força que o Sol vai exercer sobre um planeta qualquer, no meu exemplo é a Terra, vai ser a constante gravitacional, constante da gravitação universal, G maiúsculo, vezes a massa do Sol, vezes a massa do planeta, dividido pela distância do planeta ao quadrado, né? A distância do planeta ao Sol ao quadrado, que nesse caso aqui, né, a gente está representando um R, é o raio da trajetória circular, é o raio daquela circunferência que o planeta descreve. Sendo que essa força de atração gravitacional é a resultante centrípeta do movimento circular. Como é que a gente calcula força resultante centrípeta? Seria a massa do corpo no movimento circular vezes a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é a velocidade linear do corpo ao quadrado, a velocidade que o corpo tem na trajetória circular dele, elevada ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. E aí, o que é que eu decidi fazer? Em vez de escrever a força centrípeta em termos da velocidade linear, eu vou escrever a força centrípeta em termos da velocidade angular. Por quê? Porque, na verdade, perceba que raio eu já tenho, né, a distância do planeta ao Sol, eu já tenho aparecendo aqui nessa equação, né, da resultante centrípeta e aqui na lei da gravitação universal. O que é que está faltando é o período de revolução do planeta. Então, de maneira a obter o período de revolução do planeta, eu acho mais fácil fazer essa conversão aqui, em vez de trabalhar com a velocidade linear do planeta na sua trajetória circular, eu vou trabalhar com a velocidade angular. Em termos de unidades do sistema internacional, velocidade linear é dado em metros por segundo, velocidade angular é dado em termos de radianos por segundo, certo? E qual é a relação que converte uma na outra? É velocidade linear, é a velocidade angular vezes o raio da trajetória. V é igual a ômega vezes R. Então, no lugar de V, coloco ômega R, sendo que está elevado ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, sendo que tem um R aqui embaixo dividindo. Então, eu vou ficar aqui a minha força resultante centrípeta, a expressão, né, para calculá-la é o quê? É a massa do planeta, nesse caso, né, a massa do corpo na trajetória circular, vezes a velocidade angular do planeta ao quadrado, vezes o raio da trajetória, certo? E aí o que é que eu faço? Como a força gravitacional é a resultante centrípeta desse movimento, eu igualo as duas equações, tá certo? Constante da gravitação universal, massa do Sol, massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado, é igual a massa do planeta vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio da trajetória circular. Perceba que eu tenho massa do planeta dos dois lados da equação, então a gente vê, né, logo de cara que aquela simplificação que a gente fez na questão lá da OBA, né, onde a gente disse que a massa do planeta é muito menor do que a massa do Sol e eliminava ela já vai ser eliminada aqui, tá certo? Quando a gente coloca a força de atração gravitacional como a resultante centrípeta do movimento circular. Massa do planeta cancela. E o que é que eu fiz também? Já sumiu o mzinho minúsculo e esse r aqui, tá certo? Que está multiplicando m ômega ao quadrado. Passei para o outro lado, vai vir aqui para o denominador, vai ficar r ao quadrado vezes r, dá r ao cubo. Ok? Então, vou ficar o quê? Constante gravitacional massa do Sol dividido por r ao cubo é igual a ômega ao quadrado. E por que eu quis chegar nesse ponto e por que eu quis usar ômega? Porque eu tenho uma relação direta entre ômega, entre a velocidade angular do planeta na sua trajetória circular
e o período de revolução do planeta. Existe uma relação direta entre as duas. Por quê? Velocidade angular a gente pode escrever como 2πf. 2π vezes a frequência de revolução do planeta. F é dado em ciclos por unidade de tempo. Enquanto velocidade angular é dado em radianos por unidade de tempo, frequência é dado em ciclos por unidade de tempo. Certo? Então, ômega a gente pode escrever como 2πf. Sendo que F, qual é a relação de F com período? A gente sabe que frequência é o inverso do período. Então, se ômega é 2πf, ômega é, na verdade, 2π sobre t, tá? Onde t seria o período de revolução do planeta. É isso que eu vou estar escrevendo, né, no slide posterior. O que é que eu coloquei? Coloquei a mesma equação, né? Constante gravitacional, massa do Sol dividido pelo raio da órbita circular ao cubo é igual ao quê? Ômega ao quadrado. Quem é que é ômega? É 2π vezes F, né? A frequência de revolução do planeta, sendo que frequência é o quê? Frequência é o inverso do período. Então, na verdade, ômega é 2π sobre o período. Se lembra que eu estou escrevendo período como t, porque na maioria dos livros de física, pelo menos, tá? Período é expresso em termos dessa variável t. Né? Em alguns outros materiais se coloca p, mas na maioria dos livros de física se usa período como t maiúsculo. Tá? Então, frequência angular é 2πf, que é a mesma coisa que 2π sobre o período de revolução do planeta. Isso aqui vai estar tudo elevado ao quadrado, porque ômega estava elevado ao quadrado. Né? Então, eu vou ficar constante gravitacional, massa do Sol dividido pelo raio ao cubo, é igual ao quê? 2 ao quadrado, 4, π ao quadrado, t ao quadrado, t ao quadrado. E aí, agora, eu tenho o que eu preciso para determinar qual é a constante da terceira lei de Kepler em termos das variáveis fundamentais, né? Das constantes físicas fundamentais. Por quê? Porque agora eu já tenho período, agora eu já tenho distância do planeta ao Sol. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse período, vou passar para o outro lado multiplicando. Ele vai aparecer aqui multiplicando esse denominador. E eu vou pegar esse termo e passar para o outro lado. Vai aparecer aqui no denominador. Então, o que é que eu obtenho? Obtenho que período ao quadrado dividido por raio ao cubo, que é exatamente a razão da terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que o período de revolução do planeta ao quadrado dividido pela distância do planeta ao Sol elevado ao cubo, isso daqui tem que ser igual a uma constante para todos os planetas do Sistema Solar. Em termos das constantes físicas fundamentais, que constante é essa? Exatamente essa daqui que a gente obteve, tá? Que é o que está lá na nossa resolução da questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia, na videoaula passada. Se você perdeu, volta lá e assiste. Então, essa constante é 4π ao quadrado dividido por constante da gravitação universal vezes a massa do Sol. Constante da gravitação universal é uma constante universal, massa do Sol também é uma constante, né, do Sistema Solar, não muda. 4π ao quadrado também é uma constante. Então, a gente tem algo que é constante para todos os planetas do Sistema Solar. Então, dessa forma, a gente consegue saber quem é essa constante em termos das equações fundamentais da física. Sendo que, como eu falei, né, se você consegue medir em qualquer unidade, como eu falei isso no vídeo passado, tá certo? Se você consegue medir em qualquer unidade o período de revolução do planeta e a distância do planeta ao Sol, você consegue descobrir quem é essa constante. Né? E aí você pode aplicar para os outros planetas, já que você sabe, né, que esse valor aqui, t ao quadrado sobre r ao cubo, é uma constante para todos os planetas do Sistema Solar. Mas em termos das equações físicas, né, a gente acabou de descobrir, certo? Quem é essa constante da terceira lei de Kepler. Assim, obtemos a constante da terceira lei de Kepler em função das constantes físicas fundamentais do Sistema Solar. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, coloca aí nos comentários que eu vou ler e responder. E até a próxima.